Olá, tudo certo? Estamos aqui para fazer uma falinha sobre política. Hoje, dia 29 de outubro, aí, véspera das eleições, então vamos falar um pouquinho sobre esse momento que o Brasil vive. A primeira coisa que eu queria enfatizar é que, se alguém perguntasse, ô professor Palladini, se você pudesse escolher o candidato, ou melhor, o próximo presidente do Brasil, você ia escolher quem? Eu certamente diria, pessoal, vamos fazer assim, ó, vamos se reunir todo mundo no país, vamos fazer uma votação, vamos escolher. Eu quero falar com isso é que eu não me sinto preparado ou no direito de escolher sozinho quem deve governar o país de todo mundo. Então, assim, essa percepção da democracia para mim é muito claro. Eu não quero decidir sozinho quem vai ser o próximo presidente da República. Eu acho que vamos decidir todos juntos, por meio do voto. Era muito legal se conseguisse um consenso, mas isso não é possível e bem tranquilo. Eu lembro de uma frase ou de um pensamento do Platão que diz assim: se num local, numa cidade, tiver um sábio, ele que deve governar. Se tiver 5 sábios, são esses que devem governar. Então seria uma aristocracia o governo dos melhores, ou uma monarquia do filósofo, que seria aí o rei sábio, aquele que sabe. Entretanto, esse pensamento tem um problema bem sério que foi se percebido na história, é que é muito difícil saber ou ter critérios para escolher os sábios. Primeiro, se deixar que cada um se intitule sábio, muitos que não são vão fazer isso. Se você deixar que o coletivo decida quem é o sábio, também se tem vários problemas nisso. Sobretudo porque tu tem que pressupor que para saber quem é sábio, precisaria de muita sabedoria para isso. Então eu tenho essa compreensão da sabedoria, essa compreensão da política, onde se escolher um sábio não é uma missão fácil. E nem sei se trata desse nível de pensamento. Antes disso, eu acho que é importante perceber que a política é algo fundamental e importante na nossa vida, interfere na economia, na nossa alimentação, na nossa religião e na nossa vida. Então interfere em todos os aspectos da vida praticamente. Então eu vejo como muito positivo os artistas, os professores, as pessoas importantes, assim dizer, de seguidores aí, se posicionar politicamente. Claro que as pessoas simples também, porque tem a sua sabedoria, ou enfim, todo mundo se posicione politicamente, eu acho que é bacana isso. Mas mais bacana ainda quando as pessoas conseguem ter esse respeito àquele que pensa diferente, e mais ainda, que se consiga fazer um questionamento acerca desses projetos e desses posicionamentos. Então, saber que o artista ou o jogador de futebol se posiciona de um lado ou do outro, para mim não é tão relevante. Muito mais relevante é pensar ou saber qual é os motivos que leva a isso. Nesse momento vivemos também um momento que muitos empresários estão se posicionando, que tipo de economia que eles querem. Eu acho que isso é fundamental para o país, esse debate. Eu vejo as religiões preocupadas com a política. Há 20, 30 anos atrás se tinha muitas falas, isso é um terreno desse mundo, não vamos se envolver. Hoje se tem uma compreensão que a política interfere e isso é muito positivo. Claro que eu entendo que religião e espiritualidade é uma questão de cunho privado, então essas esferas têm que ter uma diferenciação, mas isso não quer dizer que todo religioso não deva se preocupar com isso. Eu acredito que se posicionar e ter uma posição é ser cristão também. Então, assim, eu não vejo um problema nisso. Eu acho que a mistura dessas esferas com a imposição de um credo sobre os outros seria um problema sério. Mas eu entendo que o Brasil superou isso já faz algum tempo aí, a ideia de uma religião única e tal, assim, acho que tem um respeito muito grande. Nas escolas eu vivencio ou assisto uma certa distância aí, muitos jovens, adolescentes se posicionando, entendendo essa questão política, e eu acho muito bonito. Infelizmente, em alguns momentos parece que são torcedores. Isso não é legal, porque vira assim um negócio de não importa quem é o melhor, qual é o melhor projeto, o importa é que o meu ganhe, né? Isso entendo que tem que ficar muito distante da política.
mas eu vejo um momento muito oportuno para o debate, para a fala. Eu vejo que a sociedade brasileira está muito mais madura para fazer esse debate, embora, na minha percepção, nós não possamos ter escolhido os melhores candidatos. Na minha interpretação, o Ciro era uma opção melhor, a Simone se mostrou durante a campanha também uma opção talvez melhores até que as duas opções que nós temos hoje, mas é democrático e eu respeito que todo mundo definiu e hoje nós temos esses dois candidatos. E um deles vai governar o país pelos próximos 4 anos, ou pelo menos esperamos que assim seja, e o que faça bem. E junto com isso torcemos que a nossa escolha seja a melhor. Entretanto, na política isso é sempre questionável e duvidoso, né? As pessoas que estão brigando hoje pela política aí, ou que têm certezas de algumas coisas, no momento muito próximo votaram para candidatos ou para pessoas que hoje a história já mostrou que não eram tão boas e tão honestas quanto se pensava, né? Então, assim, essa incerteza do mundo da política, até do caráter dos políticos, é algo assim que nos coloca sempre em dúvida. Mas isso não quer dizer que as pessoas não procuram o melhor e até façam o melhor dentro das suas condições. Eu quero dizer com isso que é bom sempre preservar uma relativa dúvida sobre os projetos, estudar e no final respeitar quem pensa diferente. Como o vídeo é longo, ou está sendo longo para quem aí não tem tempo praticamente, não é aí então com o objetivo de doutrinar alguém, modificar alguém, não. Antes disso é falar, gente, estamos aí num momento bonito, eu acho que o Brasil tem evoluído muito nesse sentido, esperamos que evolua muito mais, né? E que os ganhadores possam comemorar felizes aí, aqueles que perderem, se for possível, torça que que aqueles que escolheram tenham feito a melhor escolha, e vamos continuar sempre pensando o Brasil, e certamente não vai ser nessa eleição que nós vamos decidir todo o rumo do país e do futuro. Toda eleição eu escuto essa conversa dizendo, não, esse ano nós temos que votar no X, porque o X isso, o Y ganhar. Eu já faz tempo que eu parei de acreditar nisso. Entendo que toda eleição é importante, e essa também tem sua importância, independente daquele que ganhar, se não fizer um bom trabalho, ou pelo menos não conseguir articular o marketing e o trabalho a ponto de convencer as pessoas que fez um trabalho, certamente vai perder a próxima eleição. E por isso que é importante ter uma oposição forte. Então, independente da condição de direita ou esquerda, acho que é importante essa evolução dos dois polos, assim, meio que com forças equilibradas, a ponto de falar, olha, se não tiver um bom trabalho, na próxima você não entra. Então, assim, eu acho que isso é fundamental para o país, para o progresso. Em termos filosóficos e sociológicos, eu entendo que a direita tem que estudar muito, tem que evoluir muito, e a esquerda não é diferente. Então, assim, quero aí desejar para vocês uma boa eleição. Gostaria de dizer que todo mundo ganhasse, ou que todo mundo conseguisse comemorar, mas isso não é uma verdade. Então, assim, que aqueles que forem ganhadores nessa eleição, eu espero que o Brasil ganhe com eles também, e que o Brasil não perca com os ganhadores, né? Então, assim, independente do resultado, esperamos aí que o Brasil ganhe, e sucesso, tudo bom para vocês. Quero agradecer aí o povo que soube respeitar, que soube debater. Enfim, abraço, tudo bom, povo. Valeu!